Olá, queridos alunos do nono ano! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e eu convido-os a se sentarem, a se concentrarem nesta aula de hoje, uma aula muito importante para a compreensão do que é tese e o que é argumento no texto. Você que está inserido agora na última série do ensino fundamental, próximo de ir ao ensino médio, é importante, principalmente para você que vai fazer a redação do Enem, para você já saber aí o que se trata de tese e argumento, já que a redação exigida no Enem é a dissertativa argumentativa. Porém, nós vamos falar sobre tese e argumento, nós vamos aprender a identificar esses dois elementos no texto dissertativo argumentativo, mas do gênero artigo de opinião, tá? E não do texto da redação do Enem, que também é dissertativo argumentativo, mas tem algumas diferenças. Para a gente iniciar, vamos saber o que é o texto dissertativo. O texto dissertativo é o texto que apresenta uma tese. E o que é apresentar uma tese, professora? Gente, apresentar uma tese é demonstrar um posicionamento, um ponto de vista, uma opinião sobre determinado tema. E ele é argumentativo. Por que ele é argumentativo? Porque para você colocar o seu posicionamento, você precisa defender, convencer as pessoas do seu posicionamento. E para você defender aquilo que você está falando, a opinião que você tem, você precisa de estratégias argumentativas, você precisa de justificativas. É por isso que o nome é texto dissertativo argumentativo. Dissertativo porque apresenta uma tese, uma opinião, e argumentativo porque são usadas estratégias para defender, para sustentar a sua opinião. E o artigo de opinião é um gênero textual que exatamente faz isso. Ele apresenta o posicionamento do autor e esse autor, o articulista, ele defende o seu posicionamento com argumentos, para que você se convença da opinião dele, do posicionamento dele. O que é o artigo de opinião? É exatamente isso, vamos ler. É um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Geralmente, o artigo de opinião nasce de uma questão polêmica e, por meio do texto, seu autor se posiciona sobre o tema. Pessoal, entendido, relembrado o que é artigo de opinião, o que é tese e o que é argumento, por isso o texto dissertativo argumentativo, nós vamos ler dois textos. Então prestem bastante atenção porque são artigos de opinião falando sobre o tema lockdown, um tema tão polêmico, né, um tema tão presente no nosso dia a dia por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Vamos ler o primeiro artigo de opinião. O que esse articulista coloca sobre o lockdown? Prestem atenção para você identificar a tese, que é o posicionamento dele sobre esse tema, e os argumentos que ele usa para tentar te convencer sobre esse posicionamento. Vamos lá. A lógica do lockdown. O fechamento do comércio e as limitações impostas pelo governo ao funcionamento das atividades produtivas, com o propósito de conter a propagação da Covid-19, parece não ter lógica, pois é nos locais de trabalho interditados que os protocolos contra a contaminação são mais corretamente respeitados, enquanto o vírus se espalha à vontade, como se tem visto em praias, parques e ruas em geral. Esta medida põe em risco as empresas paralisadas, ameaçam empregos e desatendem necessidades da população. Enquanto não vêm as vacinas, em quantidade e eficácia suficientes, é preciso insistir na estratégia de distanciamento entre pessoas. Entretanto, seja o isolamento vertical,
seja o horizontal, nenhum dos dois dará o resultado esperado enquanto a população que resiste até o uso preventivo das máscaras não se conscientizar de que a luta contra o vírus só será vencida, como nas guerras antigas, pela infantaria. Quero dizer, no combate individual, em que cada cidadão e cidadã luta por sua própria vida e protege solidariamente as dos seus semelhantes. Articulista Dagoberto Lima Godoy. Gente, observem qual a tese, qual é o posicionamento desse articulista. Ele é a favor ou não do lockdown? Observem, gente, que ele não é a favor do lockdown. Ele coloca que o lockdown não é uma boa medida para conter a propagação da Covid-19. E ele coloca vários argumentos tentando te convencer disso, que o comércio não deve ser fechado, que o comércio prejudica as empresas. Então, nós vamos falar, né, quais foram os argumentos utilizados. Olha só, gente, o momento em que ele escreve o fechamento do comércio e as limitações impostas pelo governo ao funcionamento das atividades produtivas com o propósito de conter a propagação da Covid-19 parece não ter lógica. No momento em que ele escreve parece não ter lógica, fazer isso, o fechamento do comércio, já demonstra a tese dele, o posicionamento dele, que é que o lockdown não adianta para conter essa contaminação. Vamos lá, nós vamos procurar, vou mostrar para vocês agora os argumentos, as estratégias que ele usa para poder te convencer de que lockdown não é a melhor saída para conter essa propagação do coronavírus. O que ele coloca? Olhem aí destacado, pois é nos locais de trabalho interditados que os protocolos contra a contaminação são mais corretamente respeitados, enquanto o vírus se espalha à vontade em praias, parques e ruas em geral. É o primeiro argumento dele. Ele te mostra isso, que o primeiro argumento que no comércio tem os protocolos, as pessoas seguem os protocolos de usar máscara, passar álcool em gel, enquanto nas praias, nas ruas, nós vemos que o vírus se espalha, né, de maneira mais rápida, porque as pessoas geralmente não se protegem, segundo o articulista. Aí o segundo argumento dele, para defender que lockdown não é a melhor saída. O outro argumento dele, olha, aparece destacado. Esta medida põe em risco as empresas paralisadas, ameaçam empregos e desatendem necessidades da população. Então, ele coloca aí consequências sobre o lockdown, o que pode ocorrer, o que acontece com as empresas paralisadas, a consequência para a vida da sociedade, para a população. Vamos agora a um terceiro argumento que ele continua. Ai, eu errei. Agora só primeiro e segundo argumento. Aí agora é outro texto. Posso começar a falar do segundo argumento de novo? Na verdade, você pode começar a falar assim. Vamos agora a outro texto. Ah, tá. Então vai. Acho que já dá o gancho certinho. Tá bom. Vamos só dar uma pausa aqui rapidinho. Já vai cair outro texto. Eu posso finalizar só aí e dizer que esses são alguns argumentos utilizados. Vamos agora a outro texto, só para finalizar. Pode. Vamos em 5, 4, 3. Então, esses dois argumentos mostrados, eles tendem a convencer o leitor que lockdown não é a melhor saída para conter essa propagação. Agora, nós vamos ler outro texto, também sobre o tema lockdown. Eu peço que vocês acompanhem a leitura e que observem a tese. Qual é o posicionamento do articulista sobre o tema? E observem na leitura do texto quais os argumentos que ele utiliza, as estratégias argumentativas que o articulista utiliza para tentar convencer o leitor do posicionamento dele, da tese dele. Vamos lá. Evidências científicas mostram que lockdown funciona contra a Covid-19. Com a explosão no número de casos e mortes por Covid-19 vista no Brasil e em outras partes do mundo no início deste ano,
aumentaram as pressões para medidas mais restritivas ao contato social e, por tabela, à atividade econômica. Tais medidas têm bom apoio, tanto no que sabemos hoje sobre o vírus, quanto em exemplos históricos e em dados científicos acumulados desde que os primeiros lockdowns foram adotados na Europa, a partir de março do ano passado. Aqui mesmo no Brasil, artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, Cruz, mostrou resultados positivos de restrições impostas no estado de São Paulo. Sobre o micro-organismo, trata-se de um vírus respiratório, com transmissão que se dá predominantemente por meio de gotículas de saliva e muco. O micro-organismo viaja a bordo do líquido e da gosma que cuspimos ou exalamos ao falar, tossir, espirrar ou apenas respirar. O fato de a transmissão se dar por gotículas já permite supor que o distanciamento social e o lockdown serão eficazes. Se o vírus fosse predominantemente aéreo, isto é, capaz de disseminar com liberdade plena pelo ar, ficar fechado em casa ou evitar contato com os outros, ainda poderia ser útil, mas faria menos sentido. Quanto à máscara, este vírus quase sempre está a bordo de uma gotícula, que é, sim, maior do que a trama do tecido. A infecção partir principalmente de pessoas assintomáticas é outro fato que permite prever, ao menos em teoria, que o distanciamento social e lockdown serão eficazes. Porque se o vírus depende de proximidade entre pessoas para se espalhar e não dá para saber quem está transmitindo ou não, faz sentido evitar contato com o maior número possível de pessoas. Pelo menos até que a população tenha sido vacinada, o vírus não está no ar, está nos outros, ou em você, e aí a sua obrigação é ficar longe das pessoas para protegê-las. Mas, dado o que sabemos sobre o vírus, seu modo de transmissão e o que a comunidade científica conseguiu deduzir a partir dos dados brutos gerados pela realidade ao longo dos últimos 12 meses, é simplesmente perverso insistir que restrições e lockdowns são apostas vazias ou incômodos desnecessários. É um trecho do artigo de opinião de Carlos Orsi. Ele é jornalista. Então, gente, observem, né? O artigo de opinião é um texto extenso, né, mesmo. Espero que vocês tenham tido a paciência, prestado atenção na leitura do texto e e que vocês tenham observado qual é a tese, qual é o posicionamento desse articulista. O posicionamento dele é que o lockdown é uma medida eficaz no combate à Covid-19. E ele deixa isso explícito em vários pontos do texto, principalmente desde o título. O título, ele já mostra a tese, ele já mostra que o articulista é a favor do lockdown para conter a propagação do vírus, tá bom? Olhem só, vamos observar o texto para a gente encontrar algumas estratégias argumentativas que o articulista tentou te convencer de que lockdown é a melhor saída. Então, gente, observem aqui nesse argumento, que é um argumento muito forte, essa estratégia argumentativa de mostrar que uma revista conceituada mostrou resultados positivos em relação ao lockdown, que realmente conteve a epidemia do novo coronavírus, tá bom? No estado de São Paulo. E vamos observar mais um argumento. Porém, o texto ele traz mais argumentos para tentar te convencer de que lockdown é a melhor saída. Vamos ao segundo argumento. O fato de a transmissão se dar por gotículas já permite supor que o distanciamento social e o lockdown serão eficazes. É outro argumento que ele utiliza. Assim como ele fala também do uso da máscara, que para esse articulista, né, o vírus ultrapassa ali a fibra da máscara, as linhas do tecido da máscara, segundo esse articulista. Assim como ele também utiliza outros argumentos para defender a tese dele.
o posicionamento dele. E a nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é tese, posicionamento do autor, e que para defender uma tese eu preciso de estratégias argumentativas, justificativas, explicações por que eu defendo, por que o articulista tem determinado posicionamento. Eu espero também que vocês assistam essa aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.